só. Então, a gente está voltando aí e a gente vai tratar sobre domínio e imagem da função a partir de um gráfico, né? Vocês observem aí, nesse exercício, ele quer que a gente determine o domínio e a imagem e o valor de f para x igual a 4. Vocês estão percebendo aqui, ele já afirma que isso aqui é o gráfico de uma função, tá? Já afirma que é o gráfico de uma função. Agora, como é que a gente vai determinar seu domínio? Começar pelo domínio, tá? São os valores de x que a função assume. Todos os valores de x que a função assume, tá? Então, veja o seguinte. Para a gente fazer isso, determinar o domínio, se não estiver muito claro, é você pegar a curva, todo o gráfico, na verdade, e projetar ele na horizontal, no eixo do x. Você projeta todo ele no eixo do x, certo? Projeta todo ele aí, todo o gráfico no eixo do x. E aí o que é que você vai obter? Ó, quando ele fala de domínio, a gente tem que se lembrar que é no eixo horizontal, tá? Então o que ele quer é um intervalo de valores que o y pode, que o x assume. Então veja bem, o intervalo de x vai, ó, desde menos 5 meios, tá? Até, até aonde? Até o 6. Mas cuidado, o 6 é com bolinha aberta. Tá vendo que a bolinha está aberta aqui embaixo? Quer dizer que o 6 não participa do domínio dessa função, né? Então, o domínio, se a gente quiser colocar em termos de notação de intervalo, o domínio vai de menos 5 meios, incluindo ele, até, né, até o valor 6 aberto. Então, vocês estão vendo aí que o colchete, quando fica na abertura dele para o número, é porque é fechado, ou seja, compreende ele. E quando o colchete é voltado para a abertura dele é voltada para fora, contra o número, é porque ele é aberto, tá? Ou seja, ele não faz parte. A imagem, gente, como é que a gente obtém a imagem de uma função pelo gráfico? Veja que no domínio a gente projetou todo o gráfico na horizontal, a curva na horizontal. Então, aqui a gente vai projetar todo o gráfico agora na vertical. Vai ficar uma coisa horrível, mas vamos lá, olha que desenho estranho. Projetar todos os pontos do gráfico na horizontal. Tá? Ó, projeta tudo. Projeta todo o gráfico aí na horizontal, certo? Toda essa curvinha aí também. Você traz tudo para a vertical. Traz tudo mesmo, tá? Tudo mesmo. Todos os pontos aí você traz aí, você projeta eles para a vertical. Gente, aí fica o seguinte, né? Se eu projetei toda a curva do gráfico aí na vertical, o que é que eu tenho agora? Eu vou ter um segmento que vai do menos 2 até o 3. Agora, toma cuidado. No menos 2 ele é aberto. Veja, ele é aberto porque o x igual a 6, ele está com a bolinha aberta. Então, não existe a imagem do x igual a 6 ser menos 2. Não existe. Tá? Então, a imagem ela é aberta em menos 2, né? Com x, abertura voltada contra o número, até o 3, só que o 3 aqui é fechado. Né? 3 é fechado. Por que é fechado? Porque, veja, eu tenho essa projeção desse ponto aqui que pertence ao gráfico, eu consigo projetar ele aqui para chegar no 3, certo? Então, de fato, é de menos 2 a 3. Menos 2 aberto e 3 fechado. E qual é o valor de f de 4? Essa é a letra B, né? Letra B, f de 4. Ou seja, qual é a imagem do x igual a 4 pela função? X igual a 4 está aqui. Quando a gente projeta até tocar numa parte do gráfico, a única parte que toca é esse ponto aqui. Ó. É esse ponto aqui. Veja que esse ponto aqui embaixo está aberto, não participa. Então, é esse ponto aqui.
que corresponde a um y igual a 3, ou seja, a uma imagem igual a 3. Então, f de 4 vale 3, tá? Bonitinha essa obra de arte, né? Deixei aqui separado para fazer no próximo slide, mas nem usei. Gente, é o seguinte agora. Ó, esse aí é um assunto importante que parece bobo, mas tem gente que ainda patina nele. É quando a gente está tendo interesse de saber onde é que o gráfico, a função, ela é crescente, onde ela é decrescente, onde ela é constante, os valores máximos e mínimos dessa função. Então é o seguinte, olha só. Quando é que a gente pode caracterizar o gráfico de uma função? Na verdade, uma função pode ser ela toda crescente, mas também ela pode ter apenas intervalos onde ela é crescente, tá? Pode ser só uma parte dela. Então, como é que a gente diz que uma função ela é crescente? A gente sempre vai olhar, percorrer o gráfico dessa função através dos valores de x crescentes, ou seja, da esquerda para a direita. Se os valores de y, quando estiver fazendo essa movimentação para a direita de x, e os valores de y estiverem crescendo também, a função é dita crescente. Agora, se eu estou percorrendo o gráfico para a direita, né, eu estou aumentando os valores de x, mas os valores de y estão diminuindo, ela é uma função decrescente. Mas, se à medida que eu estou percorrendo o gráfico da função com os valores de x crescentes, o y não está se alterando, a gente chama essa função de função constante. Tá? E valores de máximo e mínimo da função, gente, eu sempre chamo muita atenção para isso. A gente sempre vai fazer a leitura da resposta a isso aí no eixo y. Né? Então, nada de ficar dizendo, o valor máximo dessa função é 2 porque é o menor valor de x. Não é valor de x, é y. Você faz essa leitura sempre no eixo vertical. Maior valor e menor valor dessa função, tá? Olha aí, um exemplo aí, nós temos aí esse exercício, esse gráfico aí. Veja que esse é o gráfico, a gente já percebe que ele tem variações. A gente não pode dizer que ele é uma função crescente, nem decrescente, nem constante. Ela tem intervalos onde ela é crescente e intervalos onde ela é decrescente, e intervalos onde ela não muda, ela é constante, tá? E ele pergunta também, para a gente aí responder, qual é o valor máximo e mínimo dessa função. Seguinte, nós vamos sempre comparar, né, os valores crescentes de x, que é sempre para a direita, com os valores que y vai obtendo. Então, claramente, se os valores de y vão aumentando, a função é crescente, mas se vão diminuindo, é decrescente. Então, começando aqui do menos 5, tá? A gente vai fazer o quê? Eu vou fazer as setinhas projetando desde o eixo x até a curva. Né? E se essas setinhas forem aumentando, no sentido positivo, né, do y, é porque a função é crescente. Então, veja bem. Então, a partir desse momento aqui, ó, vou fazendo essas setinhas de projeção até bater na curva, vocês veem que as setinhas estão diminuindo, né? Vão diminuindo. Quando eu passo aqui nesse momento aqui, veja que o menos 4 é a raiz dessa função, ou zero dela, né? Olha, as flechinhas mudam de sentido, mas o tamanho dela vai aumentando. Só que, na verdade, agora estão aumentando, mas estão aqui se distanciando do zero, no eixo y, né? Ou seja, estão levando a y negativos, cada vez mais distantes da origem. Então, na verdade, esse momento aqui de x, que vai do menos 5 até o zero, os valores de y estão, na verdade, diminuindo. Então, esse intervalo aqui é de decrescimento. Tá? Então, aqui a função, ela decresce, tá? Então, expressando isso em termos de intervalo, então vai, ó, menos 5 até 0, a função é decrescente, decrescente. Vou mudar a corzinha daqui a caneta. Vou continuar, né, no sentido crescente do eixo x, e a gente vai observar, olha o que está acontecendo com os valores de y. Está sempre remetendo a menos 3, né?
até chegar aqui no 3. Então, as setinhas permanecem do mesmo tamanho nesse intervalo de 0 a 3. Então, nesse intervalo aqui de 0 a 3, tá? Ela é constante. Agora, o próximo intervalo, que vai de 3 até o 5, 5 é o último valor do domínio, né? Olha o que está acontecendo com as setinhas. Opa! Os valores de y vão aumentando, né? Sai de um y igual a menos 3, né? E vai até o y aqui positivo, que a gente sabe aqui, ó, projetando x igual a 5 no gráfico, a gente tem y igual a 2, tá? Então, seguinte, liso no eixo, intervalo no eixo x, tá? No valor de x igual a 3 até x igual a 5, a função é crescente. Crescente. E ali eu esqueci de colocar, mas ela é constante, né? Gente, agora para determinar o valor máximo, a gente sempre vai olhar no eixo y, tá? Valor máximo da função e valor mínimo dessa função. Então, veja bem, o menor valor, eu poderia, inclusive, fazer aqui o mesmo que eu fiz nas questões anteriores, para procurar a imagem dessa função pelo gráfico. Então, seria projetar toda a curva da função no eixo y. Então, obteria a imagem, né? E essa imagem, aí a gente já teria de cara o menor valor e o maior valor. Mas olha só, o menor valor, o valor mínimo, a gente percebe que é o menos 3 aqui, ó. A curva está aqui no menos 3. Tá? No eixo y, vou enfatizar isso. E o maior valor, gente, é esse 2. Tá? E quando você projeta aqui esse ponto x igual a 5, ó, você vai obter y igual a 2. Não existe outra projeção que dê um valor maior de y do que esse x igual a 5. Tá? Então, gente, na próxima aula a gente continua e agora resolvendo questões do Enem, tá? Então, fica aí e até a próxima.